É muito importante o que a gente vai conversar hoje, porque Sim, existem distrações sendo feitas por uma má interpretação do diagnóstico, né? sim, muitas. O que que a gente tem que Sim, começar a pensar da endo? Conta para nós, que recado você tem para passar para esse monte de gente que curte pério, para ninguém pisar na bola, para todo mundo acertar na endo? bem, primeira parte é diagnóstico, né? Eu acho que a gente precisa estudar diagnóstico, né? E saber o diagnóstico da doença periodontal e saber o diagnóstico da doença endodôntica. E depois conseguir unir os dois, né, para dar o verdadeiro diagnóstico de doença endopério. Né? Eu acho que esse é o princípio que a gente tem que dialogar aqui hoje. E aí, assim, ó, o que aparece? Tem confusão de quem faz endo? Será que é endo? Será que é pério? Que tipo de confusão tem aí da endo? O maior confusão que os endodontistas e aqueles colegas que fazem endodontia, Cristina, é se aquele dente tem como ser mantido na boca se ele tem uma lesão de furca, por exemplo. Né? Ou se ele tem uma bolsa periodontal de 13 milímetros na mesovestibular de um molar inferior. Mas é só lá naquela região e nenhum outro canto da boca. Né? Então, num pré-molar, por exemplo, eu trouxe um caso de um pré-molar bem interessante, que tinha uma bolsa de 13 milímetros. Mas era só num único ponto no pré-molar, né? E tinha mobilidade. Então, poxa, tem mobilidade, tem uma bolsa de 13 milímetros. Será que eu tenho como manter esse dente? Ele está com um problema periodontal tão grave assim, né? Então, esses tipos de dúvidas eu acho que é importante a gente comentar hoje. Então, a gente podia. Vamos começar assim, ó. Primeiro tem que saber quando é endo e quando é pério. E eu gosto muito de uma nova classificação que começa a dizer assim, porque tinha uma classificação assim, a lesão endodôntica primária, lesão periodontal primária, e ficava assim, nossa, mas será que começou da endo, será que depois da pério? E surgiu uma outra classificação falando, ó, não importa, você sabe dessa, né? Não Sei, eu importa. soube agora porque eu estou na faculdade, né? E o meu coordenador me disse um dia desse. Então, é legal. Não importa se é endo, não importa se é pério, mas tem uma ordem da coisa, de quem é que começa. Agora, a primeira coisa que tem que ver é se é endo, se tem pério. Aí, por exemplo, para pério, primeiro tem que saber se é suscetível. Se tem doença periodontal, né? Porque daí se tem doença periodontal, vai ter cálculo em outros Eu acho, lugares, Cristina, eu acho que você tem que frisar muito bem isso. Eu acho que você chegue para todo mundo e diga, pessoal, foca nisso daqui para entender. Vai lá, porque às vezes passa batido e o pessoal perde, né? porque pode ser, por exemplo, que tenha por exemplo, uma periodontia agressiva. E aí, nessa perioagressiva, ela dá em primeiros molares e incisivos. Mas, às vezes, não dá nos incisivos, dá só nos molares. E se dá só nos molares, fica lá e, às vezes, dá mobilidade por causa da lesão periodontal e ela é entendida como endodôntica. Isso é grave para nós. Ela é periodontal, mas ela não é endodôntica. Aí vira endo sem precisar. Então, primeiro tem que fazer teste de vitalidade para o par, né? E a outra coisa que tem que fazer é se tem doença periodontal, porque às vezes tem endo sem ter doença periodontal, certo? Exato, E aí eu exatamente. vou contar aqui qual que é o nosso protocolo, o nosso procedimento, porque às vezes acontece assim, ó, tem uma lesão endopério e as pessoas mandam para mim para saber o que faz. E nisso, o que faz primeiro? Bom, o que faz primeiro sempre é endo primeiro, concordamos? Eu não sei. Exato. Primeiro caso, aí diziam que esse caso era pério, né? Olhar aqui para o raio-x esquerdo. Olhava e Aham, dizia, Samuel, tem uma lesão de furca aqui. Vamos aham. arrancar o dente. Peraí, pessoal. É problema periodontal, né, Cristina? O que é que você tem a dizer Sim. da periodontal desse dente? Tudo bem que só tem uma periapical, né? Mas não Eu tinha vou falar. profundidade de sondagem em outro canto, não tinha o paciente não tinha cálculo, não tinha sondagem em canto nenhum da boca. Só tinha uma pequena sondagem vestibular desse dente indo para a fuga. O que é que você tem a dizer da parte periodontal? Não, o que eu tenho a dizer, eu vou comentar aqui para esclarecer todo tipo de confusão que as pessoas têm da pério, tá? Para vocês endodontistas também saberem. O povo da pério bate o olho e olha para essa lesão radiolúcida furca e fala que esse dente está condenado.
e fala que vai tirar. Exato. E não é para tirar só porque tem lesão de furca. Às vezes a gente tem uma radiolucidez e tá tudo certo, né? E mesmo quando tem bolsa periodontal, a gente vai descontaminar essa bolsa e tá tudo certo, né? Agora, eu tô vendo ali um canalzinho lateral que tá obturado, hein? Que show isso! É porque representa mais ou menos isso, Cristina, ó. Na tomografia, lesão de furca e o canal lateral alimentando essa lesão de furca. Sim. E outra coisa, eu já ouvi falar da endodontia que às vezes essa radiolucidez não vai desaparecer e pode ficar uma cicatriz. Tudo bem? Olha, geralmente não. Geralmente ela regride, tá? Eventualmente pode formar um tecido cicatricial, não ósseo, né? Vamos dizer dessa forma? Pode. Mas aí a gente tem que ver se os parâmetros, se o canal foi bem realizado, se realmente está tudo em ordem, assintomático, né? Se está tudo em ordem, mostrando que aquilo não tem a doença, né? O ideal seria fazer uma nova tomografia para saber como está aquilo. Se diminuiu, se regrediu, né? Até porque o diagnóstico é clínico e radiográfico e imagiológico, né? Mas, assim, formar osso ou não, não é índice de... não é critério de sucesso, não é? É estar sintomático e estar estável o caso. Claro que é desejável. Dentro da ringue, o ideal é que volte o osso. Tendo paredes, né, para voltar o osso. Agora, por exemplo, não seria esse caso, mas se fosse um caso onde tivesse uma fístula periodontal, a gente já ia ter menos nutrição sanguínea se o trajeto fistuloso fizesse perder osso. Esse caso aqui, Cristina. O raio-x não está tão bom, desculpem, mas olha que isso aqui tudo é sem osso, ó. Mobilidade, fístula, e aí, é periodontal ou é endodôntico? Ou é os dois? O paciente não tinha bolsa em nenhum outro canto da boca. Certo. E aí, filosoficamente, nós da Pério intervimos e eu sou muito não cirúrgica, mas nesse caso eu preferiria abrir um retalho para ter mais certeza que eu descontaminei o LPS da superfície radicular. Então, o que você me conta desse caso, por exemplo? Cristina, esse caso eu fiz em sessão única, tratamento endodôntico em sessão única, não fiz nenhum procedimento periodontal, a não ser curetar a fístula, peguei uma cureta, né, curetei a fístula. Isso daqui é com 3 meses, isso daqui com 6 meses. Dente sem mobilidade, sem sintomatologia, sem profundidade de sondagem, e aí na boca. Agora eu vou contar uma coisa para você, tá? Tudo isso que você acabou de me falar me quebra um baita de um paradigma, tá? Você quer saber por quê? Porque eu sou muito conservadora. Mas, até então, o que a gente entendia é que a superfície radicular estava contaminada com LPS bacteriano. Existe uma linha da periodontia cirúrgica que fala que tem que abrir o retalho para a gente conseguir descontaminar. A linha não cirúrgica entendeu que o LPS bacteriano é muito fácil de tirar, muito fácil. Basta instrumentar. E a nossa preferência é a instrumentação ultrassônica para conseguir ganhar tempo clínico. E a gente faz uma instrumentação ultrassônica. Agora, você dizer que você só fez uma curetagem e deu tudo isso de resultado, é dizer que a gente consegue muito mais resultados somente com a remoção da causa e que o sistema imunológico faz muito mais do que a gente poderia imaginar, né? Esse caso, quando eu fiz, eu disse para ela, olha, eu pensei até, Cristina, que tivesse uma trinca no dente, né? Essas lesões em J, né, lembram muito trincas, né? Eu olhei bem, pesquisei bem, né, não vi nenhuma trinca, né? E aí eu fiz, né, remodelação foraminal, passei uma lima limpando esse forame apical e pensei o seguinte, bem, se essa profundidade de sondagem permanecer, eu vou encaminhar para o amigo Pério para fazer uma cirurgia exploratória para ver o que é que tem aí, né? Mas, para minha surpresa, Cristina, eu pedi para a paciente voltar com 7 dias. Com 7 dias, ela não tinha mais fístula e nem profundidade de sondagem. Então selou, vedou completamente a entrada de micro-organismos e caminho para o osso formar. Perfeito. E aí, esse é um dos casos mais bonitos que eu tenho. Pena que as radiografias não estão tão boas, não tinha meu sensor ainda, né? Faz parte. O resto, Cristina, que eu tenho aqui, são todas lesões de furco, ó, que muita gente chegava e dizia, vamos extrair. Poxa,
Vamos extrair? Não, pessoal, isso é um problema endodôntico. Né, ó? Isso é um problema endodôntico. Os canais laterais, tem um canal cabo superficial que sai do assoalho e vem para a furca, também gera problema. Né? Aqui, ó, outro canal lateral, aqui está mais tênue, né? Você nota a lesão de furca nessa região. E aqui, ó, cimento endodôntico saindo aqui, ó, mais clarinho aqui nessa região. Aqui, ó, aqui a radiografia também não ficou tão boa, né? Porque eu ainda trabalho em alguns cantos que não tem sensor. Uma raiz, ó, a raiz palatina, uma lesão de furca no molar superior. Mas você nota o quê? Tem problema periodontal esse paciente? Pelo menos nesse quadrante não tem. Nesse sextante não tem. E nem em outra parte da boca. Então, o que é que acontece? O que eu noto, Cristina, eu queria deixar isso bem claro para os meus amigos que estão aqui, que façam endo ou pério, ou prótese, ou orto, o que seja, lesões de furca não são indicativos, né, Cristina? De perda de dente. Isso. Né, de perda de dente. Agora, lógico, eu gostaria que você comentasse para os meus amigos, né, quando é que a gente suspeitaria da lesão endopério? Né? Quando é que a gente pode suspeitar da verdadeira lesão que está comprometendo a parte endodôntica e a parte periodontal? Então, aí quando aparece isso, quando é a lesão endopério de verdade, é quando a gente tem uma junção das duas. Pode deixar essa imagem aí. Tá bom. Deixa, tá bom. Quando a gente tem as duas. E aí, por exemplo, às vezes é uma lesão periodontal, uma lesão de furca. O que muito tem, uma lesão de furca, às vezes com trauma oclusal, ou uma lesão de furca que tem uma lesão endodôntica junto. Aí ele vira uma lesão endopério de verdade, e aí tem que combinar. Nosso protocolo é pensar que o primeiro faz o tratamento endodôntico, e na verdade eu oriento fazer um tratamento endodôntico, e eu aguardo só um pouquinho para a gente conseguir ter um aspecto melhor do tecido, porque a endo já vai causar uma diminuição grande dos micro-organismos. E depois, tirar dessa fonte de contaminação, faz a pério. Aí o tratamento periodontal é a instrumentação. Só quando é muito, muito, muito fundo que a gente faz uma cirurgia retalho. Agora, depois que você falou isso, eu vou pensar 3 vezes antes de fazer um acesso cirúrgico. Realmente, depois da gente ver os outros casos, vale a pena, hein? E olha só o que comentaram. As pessoas falam que toda vez que tem lesão de furca, a lesão de furca condena o dente. A lesão de furca não condena o dente, nem na pério, nem na endo. A pério e a endo tem uma coisa muito semelhante, porque a gente briga pela mesma coisa, que é o LPS bacteriano, não é verdade? Exatamente. Só que um está dentro do dente e o outro está fora. Uma vez que a gente tem a lesão endodôntica, a gente consegue, lesão de furca, a gente consegue reverter com um tratamento de remoção da cárie, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a pessoa tem uma cárie que ela chega tão profunda, que ela chega no assoalho da câmara pulpar, eu aprendi que esse dente está condenado porque danificou o assoalho. Queria saber se isso ainda é uma grande verdade. Não, Cristina, hoje em dia a gente tem materiais, né, o MTA, biocerâmicos, né, novos, que quando a gente perfura o assoalho, ou quando, né, só se a cárie pegar grande parte do assoalho, não tiver como realmente, né, reabilitar esse dente. Mas se for pouco, né, a gente ainda consegue manter. Mas geralmente, quando tem lesões cariosas em assoalho, não é pouco, né? É muito, e aí geralmente não dá para manter o elemento dental, tá? Mas é assim, ó, quando é que você sabe que é muito ou quando é pouco? É clinicamente, pelo quanto de tecido que está ali. Exatamente. É clinicamente, não dá para ver radiograficamente. Não. Olha. Não. Muito fino o assoalho. Não. Até porque, excelente consideração, sempre é bom a gente ver clinicamente. Lógico, só se tiver uma coisa aberrante na radiografia, né? Porque geralmente a radiografia deixa 20% de melhor, né? A gente olha, está 25% melhor. Quando a gente vai olhar clinicamente, está 25% pior, né? Então, geralmente, o diagnóstico por radiografia, na verdade, é horrível, né? A gente sempre tem que fazer o diagnóstico unindo a clínica com a imagem, né? Não dá para fazer o diagnóstico só com a imagem. E outra coisa, eu acompanhando seu conteúdo, eu queria que você contasse para nós o seguinte, tá? Eu sei que você faz trabalho em sessão única, em menos tempo clínico. Como é que é isso? Bem, é o seguinte, né? A endodontia evoluiu muito, né, nos últimos 20 anos.
Eu acho que dentro da odontologia foi a área que mais evoluiu, né? Tirando a prótese agora com CAD/CAM, né, scanners intraorais. Mas a endodontia hoje, Cristina, com o localizador apical foraminal, que diz pra gente onde é o forame apical. Instrumentação mecanizada, né? Graças a Deus a gente tem motor aí de R$1.000, R$1.200, né? Parcelado em 10 vezes, dá 10 de 100. E limas também chinesas, mas de boa qualidade, até brasileiras também de excelente qualidade, a gente consegue cair muito tempo. Então, isso daí, né, aliado ao conhecimento da anatomia, né, e saber o que fazer, a gente consegue diminuir o nosso tempo clínico. Porque o que acontece também? Muita gente perde tempo clínico, eu acho que na pério pode ser a mesma coisa. A nossa primeira aula do Endo Ninjas, que a gente comenta, Cristina, é a organização. Porque o endodontista tem que ficar parado aqui e ficar só aqui, ó. No máximo aqui. Aquele cara que se levanta, vai pegar uma coisa, se levanta, vai pegar outra. Aí ele já perdeu a sessão única, acho que já perdeu a pele, já perdeu um bocado de coisa, porque ele está perdendo tempo e não está organizado em fazer bem o tratamento endodôntico dele. E o tratamento periodontal dele também, né? Já pensou, eu vou fazer vou raspar o 16, ou 26, ou 36. Esqueci a 13 e 14, não sei nem se é mais isso, 15, 16, nem lembro direito das furetas, né? De Grace. Aí o cara disse, esqueci, só que eu no dia anterior. Aí vai, se levanta, vai lá pegar. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que a gente comenta para trazer aí essa realidade, rapidez, mas com qualidade, que tem como ter, para dentro da realidade clínica de cada colega. Entendi. Porque no periodiário a gente também tem isso. A periodontia também evoluiu, só que ela não era muito... Nunca foi muito glamurosa, vamos dizer assim. A pério era deixada em segundo plano, sim. E ela tem essa coisa que pério não dá dinheiro, não dá dinheiro. Não dá dinheiro se você não sabe mostrar como coisa importante, que todo mundo precisa. E a gente também usa muita instrumentação ultrassônica, só que a periodontia é igual à igreja, sabe? Tem gente que é de uma religião, que tem que fazer manual. Não sei se ainda tem disso também. Deve ter, né? Tem. Ainda tem com relação à sessão única. Sessão única, hipoclorita, eu acho que a Endo é a mais dogmática das especialidades odontológicas. Sério, eu tô falando sério, é cheio de dogmas. Tem o time do Flamengo, o time do Vasco, tem o time do hipoclorita e da clorexidina, tem um time que só usa rotatório, tem um time que só usa reciprocante. Eu estou dizendo que eu comungo de várias filosofias, não defendo só uma, porque a literatura embasa todas. Então, eu não vou brigar por nenhuma. Eu digo que a literatura coloca, está funcionando, vamos para frente, bola para frente. Porque, na verdade, eu tenho as minhas preferências, mas não... A pério também tem disso, mas ela é menos dogmática, tá? Só que o que acontece, como tem menos possibilidade de atualização, fica ali, a pessoa fica ali na manual para sempre. Então, para você que gosta de fazer, que faz pério para seus amigos, a boa notícia é que a instrumentação ultrassônica ela é excelente. E a minha diquinha é, usa o seu ultrassom no fraquinho. Eu uso o evidenciador de placa como coisa para acelerar, porque você cora, usa o evidenciador de placa fraquinho, cora tudo, você enxerga tudo e termina bem rápido. E a instrumentação ultrassônica, aí, por exemplo, eles estavam estudando, comparando instrumentação manual. Aí, às vezes, ela faz riscos se você não sabe afiar direito. Aí você não afia direito, você não tem prática para afiar. Você está fazendo mais risco do que o ultrassom faz. O ultrassom acho que é tão moderno. Só para contextualizar aqui, a gente faz isso. E o periodiária tem isso de conseguir ganhar tempo clínico também. E aí, outra coisa que eu também já espiei no seu conteúdo, que eu achei o máximo. Eu não faço endo, então só dei uma passadinha e você falou assim... Então, você pega o que você tem. Se você tem microscópio, você olha. Se você tem lupa, você olha. Se você tem uma câmera, você olha. Eu achei sensacional. Porque eu também vivo essa realidade de atender em outras clínicas. Em cada consultório tem uma realidade. Cada público tem uma realidade. Então, para dizer assim que o legal é a gente fazer bem feito, a gente tornar isso, a gente resolver com qualidade, mas ninguém é melhor que ter um microscópio ou uma lupa que custa um carro, ou alguém que tem um celularzinho para tirar uma foto para localizar, mas pelo menos achei maravilhoso que você achou a solução da coisa. Porque, Cristina, tu tocou num ponto, como você, eu também trabalho em muito canto, né? E aí eu tava lá. No meu consultório eu tenho um microscópio. Tá, no meu consultório é meu consultório, aqui eu não tenho. O que é que eu faço? Aí eu peguei, rapaz, vou tentar com meu celular aqui. Aí dei uns focos, comecei a bater foto. Rapaz, e ampliava, né? Dava zoom no celular e via. Então, poxa, se tem muita gente que tem um bom celular,
E pode bater foto para enxergar melhor, por que não dá essa opção para o cara? Não, porque ninguém indica celular nem todo dia, né? A gente tem que fazer com as armas que a gente tem, né, Cristina? E o celular é uma arma para a gente para muita coisa, até no contato com o paciente. E isso daí serve, Cristina, para o nosso diagnóstico, né, para ver trinca, serve para a gente ver canal extra, né, serve para a gente dar aí um melhor tratamento para o paciente, mesmo não tendo microscopia ou uma lupa, como você mesmo disse, tem lupa que custa um carro mesmo, né? Até uns anos atrás, estava olhando uma lupa, 13 mil reais. Eu, pô, entre 13 mil reais e 15 mil reais é melhor comprar um microscópio de 15 mil reais, né? Então não tinha sentido estar comprando uma lupa de 13 mil reais, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que trabalhar com a realidade que a gente tem. E outra coisa, eu não renego, né, as limas manuais, Cristina. Eu passei 10 anos da minha carreira, eu tenho só 20 anos de endo, né, tem aluno do meu curso que tem 40 anos de endodontia, né, eu passei 10 anos da minha carreira usando manual. E, pessoal, aqui, ó, olhando para mim, eu gosto de ver, manual funciona, não funciona, funciona, dá para fazer sessão única? Dá. Agora, é saber trabalhar direitinho com as limas manuais. Né? E, principalmente, que eu comento muito com o triângulo oscilatório, que muita gente relega para o passado, porque a pérola é um pouco diferente, mas Cristina, a Endo vive de vender lima, entende? Vender lima, né? Os fabricantes vendem lima. E o contriângulo oscilatório, essa pecinha que usa lima manual, não vende lima. Faz você economizar lima, entendeu? Ah, entendi. Enfim, a gente faz uma odontologia que a gente quer o melhor para o paciente. E vendo todos esses casos que você mostrou e ouvindo tudo isso, tem aqui um paralelo que eu acredito no peridiária, que é a gente fazer com que o paciente tenha o dente dele. Não tem nada melhor que o dente dele. Não tem igual, nem implante. E tem até estudo comparativo, porque assim, implante também dá problema. Não, os implantes com 10 anos de preservação, né, estão vendo aí os problemas que estão aparecendo, né? Exatamente, de perda óssea e tudo mais. E aí eu penso também no seguinte, né? Nós somos professores, nós somos clínicos, fazendo o melhor para todo mundo. Neste Brasilzão, desse tamanhão, nem todo mundo vai poder ter implante, certo? A pessoa vai ter duas opções. Ou ele vai ter um clínico que vai ter esse olhar que a gente está ensinando, por isso que eu estou falando, segue a gente, Samuel na Endo na Pério. E eu acho que a gente conseguir divulgar esse tipo de olhar é tudo de bom para o paciente, porque o paciente vai ter o dente dele. Cristina, eu concordo em desmistificar, eu acho que isso, na pério, né, por exemplo, tem ultrassons endodônticos, aqueles portáteis, que dá para fazer pério também, que estão muito mais baratos, né, que está muito mais acessível, né, e a gente lembrar, Cristina, que, como você mesmo disse, né, existem diversas realidades clínicas, e a gente precisa que todos os pacientes tenham uma boa endodontia, uma boa periodontia. E não é preciso, né? Por exemplo, o periodontista tem um microscópio, tem o ultrassom Satellite, não sei de quanto, né? Piezoelétrico, que custa não sei quantos mil, né? Tem as curetas da Rufraidi, não sei nem se elas são as boas, mas na minha época eram muito boas, né? Mas muito que caro. Você pode dar um bom... muito caro, exatamente por isso que eu estou comentando, né? A gente pode dar um bom tratamento com qualidade, né? Um respaldo na literatura, que a literatura está aí para todo mundo ver, graças a Deus, que hoje em dia é muito mais democratizado, né? Para fazer um bom tratamento para os seus pacientes. Eu acho que é isso o objetivo da periodiária e do Endo Ninjas, né? Na verdade, o meu é Samu Nogueira, que meu é tão louco que meu Instagram migrou, né, do pessoal para o profissional, porque foi uma coisa atrás da outra, né? Mas eu acho que é isso que o pessoal busca, né? Ou procura, ou tenta ver quando está aqui com a gente hoje, por exemplo. Exatamente. Ó, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta de aumento de coroa clínica, tá? Mas antes eu queria amarrar um paralelo que é o seguinte, ó. Você concorda comigo que o mais importante é nós formarmos excelentes clínicos, tá? Para saber fazer muito bem uma endo, muito bem uma pério, muito bem uma dentística, para o paciente manter esse dente. Isso é muito mais importante dele comprar a lima tal, a cureta tal, o instrumento tal, porque como eu também atendi em tudo quanto é consultório, sentava lá, esse ultrassom que eu tinha. E quando perguntam para mim, qual que é o melhor ultrassom que tem? O que você tem, eu consegui resolver com todos. Claro que tem um que tem a pontinha mais fina ou a outra, mas
o que faz a diferença é o conhecimento, não é verdade? Na endo também, Com não é? certeza, com certeza. O conhecimento da anatomia, né? Eu brinco muito com meus alunos que eu digo o seguinte: quem é o cirurgião que vai lhe operar que não conhece a anatomia, né? Você vai com, sei lá, você vai fazer uma cirurgia na barriga, o cara não sabe onde é que está o estômago, né? Não sabe onde está o fígado, não sabe onde está o pâncreas. Na endodontia, e eu acho que na periodontia, tem que saber as características de cada grupo dental, né? E aí, muito clínico, viu, Cristina? Esquece essa anatomia. Né? Acho que eles lembra que é o básico. Nem todo mundo tem tomografia, porque a tomografia já te dá tudo hoje, né? Para endodontia dá tudo. Uma boa tomografia te dá tudo. Mas nem todo mundo pode fazer uma tomografia, né? E um bom conhecimento do estudo anatômico é primordial para o seu sucesso, né? E eu acho que as pessoas estão esquecendo. Eu brinco muito assim, back to the basics, né? Volte ao básico. Muita gente está esquecendo o básico, né? Eu acho que o básico traz muita coisa boa e é sempre a base para a gente ter o sucesso no nosso tratamento, seja periodontal ou endodôntico. E esse tema de aumento de coroa é muito salutar, viu, Cristina? Principalmente para os endodontistas, que às vezes a gente quer salvar o dente a qualquer custo, né? E às vezes tem uma cárie ali que está meio que lá embaixo, né? E aí é até bom estar conversando sobre esse tema. Então, vamos conversar. Eu começo primeiro, tá? Vou fazer a minha pergunta para a Endo. Chegou vocês estão lá atendendo, e aí tá lá embaixo. Mas, por exemplo, já tá lá, prontinho, eu entendi, só tá marcado para endodontista, geralmente o endodontista vai lá, tá muito profundo. O que é que vocês fazem? Ou, antes de tudo, tem que checar se tem como isolar. Vocês contornam isso ou era melhor não? Ó, eu vou ser assim, eu tenho algumas realidades clínicas, tá? No meu consultório, né, o Ricardo está até aqui, ele e a Mariana é para que eu indico, né, meus pacientes de pele, eu não faço ainda logo, tá? Eu coloco ali, peço para realizar aumento de coroa, depois de realizar o aumento de coroa, volto para o meu consultório. Mas, em alguns casos, né, em algumas clínicas, nem tem periodontista, porque aqui em Alagoas, viu, Cristina? Eu acho que no dia, os periodontistas que tem, para ver como é uma área boa aqui, os périos que tem são particulares. Tá? Os que eu conheço é tudo particular, não tem nenhum que atende por plano. Aqui em Maceió, tá? Os que atendem por plano não são especialistas em periodontia, lógico, então são clínicos que trabalham também, mas os especialistas estão só em particular. E aí não tem. E aí eu, às vezes, né, uso a barreira gengival, né, que é o top-down, o gengidam, para tentar cobrir aquela região para o isolamento funcionar. Né? Às vezes isolo o dente de trás, o dente da frente, tento, né, isolar o melhor possível aquele dente ali para a região não ter contaminação de saliva, etc. Agora, em alguns casos, eu fiz prótese, né? Eu sou um cara multiuso, né? Eu gosto de estudar, fiz prótese, né? Também fiz orto. Quero fazer outras especialidades, não para atuar, mas para estudar, porque conhecimento nunca é demais. Eu acho que quanto mais a gente sabe, melhor para a gente. E aí, a decisão do caso clínico para fazer ou não aumento de coroa, isso é uma complicação, né? Para quando vem sem indicação. Às vezes o paciente cai de você não tem noção, por exemplo, da prótese. Tem como reabilitar? A pério, tem como fazer um aumento de coroa clínica? Tem como deixar os 3 milímetros? Né? Então, essas questões aí são complicadas na hora. Então, vamos criar um protocolo já. Isso. Vamos criar um protocolo, você me escuta como endodontista e vê se tá bom. Eu penso assim, que antes de tudo, tem que tirar a cárie. O paciente chegou, é uma radiografia interproximal periapical e tem que tirar a cárie. Se não tirar a cárie, eu até falei, não manda para o aumento de coroa clínica com cárie, porque eu vou contaminar a cirurgia. Então, a cirurgia de aumento de coroa é uma cirurgia tão pequena que nem sempre a gente vai precisar de antibiótico. Só que se está cheio de cárie, como é que eu vou garantir que eu não vou ter um... Então, a primeira coisa, chegou para o diagnóstico, mas o paciente não pagou. Escuta, é o seguinte, faz parte do diagnóstico que você vai dar ou não vai. Porque a gente não sabe até onde vai essa cárie, não sabe se pegou o assoalho da câmara pulpar, não sabe. Aí, primeiro tira a cárie. Depois eu acho que radiografa sem a cárie. Aí a gente vai decidir
se dá 3 milímetros, se vai ter comprimento radicular para fazer a prótese. Em terceiro lugar, vai para o endodontista para não complicar a vida do endodontista. Tá bom? Aí eu vou fazer uma pergunta para o clínico. Tá bom, gostei, viu, pessoal? Anotou aí? Eu vou até tirar para mim também. Cristina, me diz uma coisa, e o vizinho, com relação ao aumento de coroa clínica, com relação à sensibilidade, como é que fica? Então, É uma pergunta minha, né, que eu até discuto muito com meus colegas da pele. a sensibilidade, ela é sempre uma coisa temporária, se tiver. É um mito que toda raiz exposta vai ter dor, porque não é toda. Agora, o smear layer vai cobrir e essa sensibilidade, se houver, ela vai passar em breve. Agora, imagina aqui, ó, um molar inferior ou superior, com uma cárie debaixo de uma classe 2, foi lá embaixo. Pronto, chegou, ai, doutora, tô com cheiro ruim na boca, no dente, ou até enrosca o fio dental. Primeiro, olhou ali, enganchou a sonda, a primeira coisa que tem que fazer é tirar a cárie para diagnóstico. Não adianta radiografar antes, tem que tirar a restauração, tira a cárie, preciso tirar essa cárie para ver. Depois que tira a cárie, radiografa. Porque toda radiografia com a cárie é nebulosa. Então, tira a cárie e aí radiografa, porque a prótese vai saber se tem comprimento radicular. Então, eu penso que tem que chegar mais prontinho para endo, senão é o pobre do endodontista que já está com tudo pronto, agenda marcada, está com o horário clínico lá organizado. Aí eu falo assim, porque eu falo sobre gestão também. Pronto, é o dreno de dinheiro, está perdendo dinheiro na clínica. Porque o horário clínico da endodontia, quanto tempo demora para fazer um molar? 1 hora, 1 hora e 10. Pois 1 hora, 1 hora e 10. hora clínica jogada no lixo. Clínica, 1 hora que um paciente sentado na cadeira, não é com a recepção, entrando, não. E assim, eu que estudo gestão também, e é 1 hora o especialista que está ali, o paciente que você podia ter colocado outro na cadeira, às vezes a auxiliar que gastou 1 hora clínica dela para ficar lá e não fez nada, porque não, então assim, não houve faturamento naquele momento, e pelo contrário, perdeu, porque depois vai ter que gastar tempo para processar aquele material. Então, eu acho que ter clareza dos protocolos é tudo de bom, para a gente conseguir ter segurança. E outra coisa, aquela coisa de... porque às vezes a endo vai estar contraindicada, porque o aumento de coroa clínica vai comprometer o dente vizinho. Não tem isso? Nós vamos tirar tanto, porque daí a cárie está funda, só que o outro é molar. Dá para tracionar molar? Não sei. Ah, e se for dente anterior? Depende do comprimento radicular. Ah, teve uma cárie muito profunda. Pois é, quando tracionar o que sobrar vai dar para ficar? Tudo passa pelo diagnóstico. Então, nós estamos voltando ao básico. Então, são coisas que a gente tem que conversar. E para todo mundo que está ouvindo aqui, quando você fala que você gostaria de estudar um pouco mais, você gostaria de fazer outras especialidades, a gente faz uma coisa sensacional para esse tipo de conversa clínica. A gente faz de verdade uma coisa chamada seminário de integração e a gente marca um dia com cada especialidade. Nas últimas nós fizemos pelo Zoom e foi ótimo, porque perde menos tempo jogando conversa fora. A conversa é assim, ó, a endo tem 20 minutos para contar para todo mundo o que tem de novo da sua área e o que você gostaria que todo mundo entendesse. Eu, Pério, tenho 20 minutos para eu contar o que tem de novo da minha área e o que eu queria que todo mundo fizesse. E a gente já vai começando a falar assim, não manda aumento de coroa clínica para mim com cárie, porque eu vou contaminar aquele lugar, vou contaminar a lesão. Outra coisa que eu ia falar na pele, não adianta ficar fazendo aquele esforcinho de encaixar, porque aquilo ali não vai adaptar a restauração e vai dar cárie secundária. Imagina a seguinte situação, não foi para pele porque não tem periodontista. O endodontista pôs top dan, ajeitou, fez a endo. E a pessoa que foi fazer a restauração, bom, vou fazer o meu esforço, né? Espremeu, ficou o gap da restauração em resina e ficou um pequeno espacinho subgengival. E daqui 1 ano, 2 anos, aquele dente vai ter uma cárie radicular violenta e vai perder aquele dente que recebeu todo esse tipo de investimento. Então, exato, concordo totalmente. São coisas que todas as áreas precisam conversar. Então, desde que nós começamos a fazer essa coisa de separar esse tal de seminário de integração, de cada um ter um tempinho,
Por exemplo, a DTM foi explicar o que tem de novo da DTM. Aprendi tanto da DTM, a odontopediatria foi contar o que tem dos protocolos novos. E isso engrandece, isso é atualização científica muito fácil. Então, por exemplo, eu estou fechadinha na pério aqui, eu nem sabia que tem tanta coisa de novo. Que bom! E aí eu já antecipo isso para que isso aconteça melhor. E a gente, por exemplo, se aparecer uma lesão endopério para mim, eu já antecipo o que vai acontecer com a endo. E a endo já está sabendo o que a pério vai pensar. Isso dá segurança para o paciente vai fechar. O paciente é pronto. Exato, concordo. Exatamente. E outra coisa, você dá mais segurança, né, na hora de conversar com o paciente e na hora até de explicar o caso para ele. Porque às vezes ele já vem convencido, por exemplo, a maioria desses casos vieram para mim convencidos de que tinham que extrair o dente. E eu dizia, não, olha, desculpa, mas eu acho que foi um erro de interpretação, né? Foi um erro de visualização do seu real problema, que o seu problema é dentro do dente, não fora do dente, né? Que está repercutindo lá fora. São coisas diferentes. Nessa coisa do paciente ficar na dúvida, porque às vezes assim, se eu sou clínica, eu tive um ponto de vista, aí ele passou por você, e você ter o desgaste de energia, porque eu tenho isso também, nossa, mas acho que tá perdido, né? Da gente dizer que não tá. E às vezes o paciente ficou tão inseguro nessa história que ele não fica nem comigo nem contigo, ele vai buscar uma terceira pessoa. Então, a clínica perde tempo e perde esforços. E é por isso que fazer esse tipo de atividade, junta todo mundo no Zoom, coloca todo mundo para conversar, ou esse tipo de conversa, esse tipo de live conjunta, a gente vai ter mais ganho, porque a gente vai estar indo no mesmo caminho. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas se a gente é um time, eu preciso saber o que um do time faz e o que o outro do time fala, né? E outra coisa, né? Não adianta a gente tratar uma coisa sozinho se a gente depende das outras áreas interagindo entre a gente, né? Eu acho que a gente devia ter mais os congressões, na verdade, né? E a gente, que graças a Deus que tem agora a internet, a gente está fazendo aqui uma pequena mesa redonda, né? Um pequeno diálogo, né? Entre duas especialidades, comentando as características de cada uma, envolvendo as duas juntas, né? Eu estava vendo, existe um movimento europeu que os especialistas, na verdade, estão perdendo espaços para os clínicos, né? Porque cada vez mais, os dentistas fazem mais áreas, né? E mandam para os especialistas aquilo que realmente está muito complicado para se resolver. E né? nem Então, sempre isso tem solução, né? Não, aí realmente é bem mais difícil a solução. Muito bem, vamos ver. É o tempo de contaminação de cimento. Pois é, mas aquela lesão do Samuel era gigante, tinha contaminação de cimento para chuchu, né? Não é isso também, porque também depende da resposta imunológica do paciente, depende... Outra coisa, Samuel, vocês usam biomaterial, coisa assim? Não usa, né? Sim, usamos biocerâmicos, né? Usamos os materiais biocerâmicos, que são ossocondutores, ossocondutores. E hoje em dia, né, é a coqueluche da endodontia, né? Todo mundo não, só quer usar biocerâmico, né? Eu sou um cara que gosta de evolução, né? Mas eu sou um cara um pouco pé atrás, né? Me dizem, né? Eventualmente que eu não sigo a literatura, mas pelo contrário, eu sigo tanto que eu fico meio reticente, né? Os biocerâmicos são bons, tem 5 anos de trabalho publicado, né? Mas para mim é pouco. Vamos esperar mais, porque como tudo, Cristina, não é algo barato, é algo caro, né? Então tem coisa que funciona igualmente e que é mais barato. Então vou usar essa coisa mais barata, enquanto não me provarem clinicamente. O que é que a gente sabe? Que o laboratório é uma coisa, a clínica, o negócio muda, viu? Uma coisa é no laboratório, outra coisa é na lâmina, outra coisa é no ser vivo, né? Então, quanto a clínica não me provar que é muito melhor, eu vou me resguardar para estar usando o que já está consolidado aí de anos, mais de 100 anos dentro da endodontia. Não, você quer saber? Eu penso igual, tá? Penso na mesma coisa, porque não tem como a gente acabar usando coisa muito nova, assim, por conta disso, porque quem está na linha de frente somos nós, né?